Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade. Programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Toda noite, como você já está acostumado, temos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver o tema proposto. E hoje o tema é Direitos do Consumidor. Para falar sobre isso, quem poderia ser mais indicado a não ser o diretor do PROCON de Guarujá, Alexandre Cardoso, aqui eu agradeço pela presença mais uma vez no programa Assunto Cidade. Deixo um espaço primeiro para você dar uma boa noite para o telespectador. Boa noite, Valdir, boa noite a todos. É um prazer estar no seu programa novamente. Certo. O Alexandre, que além de diretor do PROCON de Guarujá, hoje acumula uma outra função, atribuição que lhe foi outorgada por conta, inclusive, do trabalho desenvolvido no PROCON de Guarujá. É coordenador regional dos PROCONs? Como é que funciona da isso? Baixada. Da Baixada. Exatamente. Quando assumimos o PROCON em 2009, o PROCON do Guarujá foi considerado um dos piores PROCON do estado de São Paulo, né? Um dos piores? Dos piores, em 2009. Aí teve esse comprometimento, inclusive da prefeita, em estar reestruturando o PROCON, o que foi feito. E nós começamos a desenvolver um trabalho, né? Colocamos a fiscalização, que não existia a equipe de fiscalização. A equipe era muito pequena, tinha 2 funcionários e um computador, era uma briga danada. E com essa estrutura a gente começou a ter uma tranquilidade e um respaldo maior para trabalhar. E a minha eleição para coordenador regional foi justamente o reflexo dessa atuação firme que a gente tem com a empresa, seja ela pequena, seja ela média ou de grande porte. Como você tem acompanhado aí nos últimos dias, a gente tem realizado um trabalho sério e, consequentemente, estamos colhendo o resultado disso. Existe afinidade entre o comércio de Guarujá e o comércio de Itanhaém, o comércio de Mongaguá com o comércio de Bertioga? Existem afinidades suficientes para que essa coordenadoria atue de forma satisfatória em todos os municípios? A ideia é levar justamente essa experiência que foi adquirida aqui pelo Guarujá, nessa atuação firme, para os demais municípios, né? Eu percebi que os PROCONs ainda não são todos os prefeitos que têm uma visão do PROCON. Você imagine uma pessoa que tem um desgaste numa empresa, tem um problema com uma empresa, ele vai buscar um atendimento no PROCON e o PROCON não tem condições de atendimento. Não tem força política, não tem condições, uma estrutura mínima de atendimento. Aí ele passa raiva na loja onde ele comprou e ele passa raiva no PROCON. Então, eu percebi que tem PROCONs que precisam melhorar, precisa implantar a fiscalização, precisa ter mais funcionários, né? E a ideia é que os demais prefeitos, né, tomem o exemplo que foi feito aqui no Guarujá e também invistam no órgão, porque o resultado é a satisfação dos munícipes, né, a satisfação dos consumidores. E essa coordenadoria, se é assim o nome, se chama Coordenadoria Regional. Isso. Essa Coordenadoria Regional tem, de alguma maneira, alguma espécie de força política, posto até que o PROCON é um convênio entre a Prefeitura e a Secretaria Estadual de Justiça, né? Exatamente. Existe alguma força dessa coordenadoria no sentido de orientar os prefeitos, as prefeituras que não dão essa estrutura a fazê-lo? A gente estamos pensando aí numa estratégia, né, para justamente fazer essa cobrança junto com o Ministério Público, que é um órgão que aqui no Guarujá a gente tem uma sintonia, então nossas ações são todas com respaldo também do Ministério Público, que cobra junto com o PROCON um atendimento, e a ideia é essa, junto com o Ministério Público também cobrar os prefeitos para que dê condições ao órgão para que ele possa trabalhar com tranquilidade, que é o que a gente está fazendo aqui no Guarujá. E esse mapeamento você já elaborou nas demais cidades também? Agora, dia 11, vou fazer a reunião regional, é a primeira reunião regional. Correto. E vou passar o procedimento que foi feito aqui com relação ao transporte, com relação à Sabesp. Você percebe que mesmo a Fundação PROCON não tomou uma providência contra a empresa de Sabesp que foi responsável por esse caos que aconteceu na temporada agora. Na virada então, do ano.
essa atitude do PROCON serviu até de exemplo para a própria Fundação PROCON, que tem competência estadual, que deveria ter tomado uma providência e não tomou, né? Cujo problema também não ocorreu só em Guarujá, né? O PROCON de Guarujá tomou atitude, nós vamos falar logicamente mais ainda ao longo dessa edição do programa Ação Cidade, de todo esse trabalho feito aí pelo PROCON, no sentido de pelo menos estar ao lado da população e dos visitantes na hora que faltou água, né? Faltou água na torneira. Mas o PROCON, o problema não foi só no Guarujá, como você diz, né? Se a Fundação PROCON estadual tivesse tomado essa atitude, teria tido essa condição também, né? O problema atingiu outros, Santos, Itanhaém, São Sebastião, Bertioga. Litoral Norte, tem problema. Foi um problema que a empresa mesmo se contradisse na resposta. Uma hora era falta falou que foi alta no consumo, a outra hora foi uma pane elétrica e a conclusão foi que foi falta de estrutura da empresa. A gente não pode permitir que o consumidor se sinta prejudicado na hora que ele mais precisa. Até o comércio foi atingido. Você imagine que o comerciante ele espera o ano inteiro para que tenha a temporada, para que ele possa ganhar o seu dinheiro. E na hora que ele mais precisa, ele não tem o básico, que é a água, né? Então, a providência tinha que ser tomada, foi tomada, e agora está acontecendo o monitoramento, né? Nós estamos levantando se ainda tem algum bairro sem água e para que seja adotadas as providências cabíveis. O que está chegando muito no PROCON são reclamações referentes ao ramal do esgoto entupido, mas tá demais. Só agora, antes de eu sair, uma hora antes de eu sair do PROCON para vir gravar aqui, eu constatei 5 reclamações do mesmo assunto, ramal de esgoto entupido. Aí jorra na rua, já causa transtorno na residência da pessoa. Além do mau cheiro, problema de saúde pública. Exatamente. A consequência é sempre mais grave. Quer dizer, é um problema gerado pela concessionária, no caso da Sabesp. É a hora que o PROCON vai caneta neles. A gente inclusive já entrei em contato com a empresa, já fiz as notificações. Certo. E ela essa semana já vai estar recebendo essas notificações. No caso da água, a informação que a gente recebeu do PROCON, que o PROCON recebeu mais de 100 reclamações de munícipes. Isso foi só naquele período de virada do ano? Isso foi uma amostragem. A quantidade de consumidores prejudicados foi muito maior. Isso foi só uma amostragem. Porque faltou água na cidade inteira, praticamente. Isso, alguns bairros, para fundamentar a nossa multa, inclusive o processo que foi ingressado na justiça. Acho muito difícil ter uma brecha aí para um eventual recurso. A empresa tem todo o direito de recorrer, mas não acredito na procedência desse recurso. O que determina o cálculo do valor da multa, só para explicar ao telespectador, o PROCON multou a Sabesp em R$211 mil. É isso que o Alexandre está informando. R$211 mil por conta dos problemas verificados na virada do ano e um pouco antes e também um pouco depois. Tem lugar que ainda até agora não foi 100% normalizado. Né? Então, vários problemas que os munícipes sempre enfrentaram com a Sabesp, que aparentemente não se preparou, não criou uma estrutura necessária para atender os munícipes e os visitantes de Guarujá. Mas eu te pergunto, o que determina o cálculo do valor? É a quantidade de ligações, de reclamações? Não. O valor da multa é calculado de acordo com o faturamento e enquadramento do artigo a qual ela infringiu nos termos da lei federal. Entendi. Então, é o faturamento mais o artigo. Ela foi enquadrada em 2 artigos, que foi a má prestação de serviço e a falta de informação do ocorrido, né? Então, foi 2 artigos de acordo com o faturamento. E eu queria fazer um parênteses aí, Valdir, que o PROCON não recebe muitas reclamações do comércio, aquele comércio de Vicente de Carvalho. São pouquíssimas reclamações. Sim. O grande número de reclamações realmente está com as grandes empresas, que são essas empresas prestadoras de telefonia, são os bancos, são a concessionária de serviços públicos. Essas são as verdadeiras
causadoras da demanda de atendimento, não só do PROCON do Guarujá, como o PROCON da região. Então, aquele comerciante ali de Vicente de Carvalho, onde está o forte do nosso comércio ali, muitas vezes tem alguma reclamação, a gente liga e ele resolve prontamente, assim, atende a nossa solicitação, a gente não tem muitos problemas. O problema está nas grandes empresas, viu? É fácil esse contato com o comerciante local, é fácil, você acha? É bem mais tranquilo. Mas por conta de um trabalho anterior também, de conscientização também. Isso, em 2009, quando nós assumimos o PROCON, teve esse trabalho de orientação, foram feitas várias palestras naquelas lojas e teve um comprometimento das empresas em estar atendendo qualquer reclamação que eventualmente chegasse ao atendimento do PROCON, que fosse encaminhado para uma pessoa específica que tem autonomia de resolver. E assim foi feito e está surtindo efeito até hoje. Certo. Eu lembro que em outra conversa anterior nós falamos sobre a percepção do brasileiro hoje, né? É muito maior com relação ao Código de Defesa do Consumidor e ao próprio direito que o consumidor tem. Se você deve se recordar, vamos que há muitos anos atrás as pessoas nem sabiam que podiam reclamar de um produto danificado. Muita gente não tinha nem o hábito de reclamar, né? Hoje, esse direito está sacramentado no seio da população, mas você acha que já está começando a haver uma conscientização maior no sentido de se reclamar até dos concessionários de serviços públicos, por exemplo? Que será uma utopia, né, se as pessoas passarem a se considerar detentoras de direito suficiente para começar a cobrar o serviço público mais eficiente. Então, o PROCON do Guarujá, a ideia nossa é essa. Primeiro, levar a informação e a orientação. Não é uma indústria de multa, não é nada disso. A gente tenta, de forma, na conversa, tenta resolver. Mas quando tem empresa que não tem jeito, a gente tem uma comissão destinada a fazer essas palestras, entendeu? E de fazer a divulgação em escolas, né? É importante que tenha essa divulgação. A gente entrega materiais, Código de Defesa do Consumidor, resumos de direito do consumidor, para que ele tenha a informação, que a informação é a nossa ferramenta, né? A nossa ferramenta é o nosso instrumento de trabalho. E a informação é importante, porque a gente percebe que assim, no cotidiano a gente é muito enganado por algumas práticas que são sorrateiras das empresas, né? Então é importante, o PROCON, lógico, agora a gente está focado por causa da demanda da temporada, mas assim que terminar a temporada, a gente vai voltar a fazer as palestras nas escolas, nas empresas, porque tem um resultado muito gratificante. Inclusive diminui a nossa demanda lá no atendimento. Certo. Como é que funcionam essas palestras nas escolas? Os próprios alunos são conscientizados? Isso, a gente prepara um material, alguns resumos, a gente tem um mini código, que estão aqueles artigos que a gente mais utiliza, e a gente distribui, fala um pouquinho, a gente entra em contato com a escola e a gente faz essas palestras. É muito bom, viu? Os alunos tiram muitas dúvidas, os professores tiram dúvidas, o tempo todo. E você multiplica a informação na medida que o garoto leva para casa, né? Exatamente. Leva para o pai e para a mãe, né? Exatamente. E qual é a percepção que você tem assim hoje do contato das pessoas que procuram o PROCON? Assim, você acha que são mais pessoas reclamando de grandes empresas? É isso? Essa é a conclusão que você chega hoje? A conclusão é essa mesmo. A gente está com um problema crônico, aí, principalmente no ramo de telefonia, que vem liderando aí há algum tempo já o número de reclamações. O serviço é muito ruim, não tem aquela empresa que você possa nem recomendar, porque estão todas aí prestando um mau serviço para os consumidores. E basicamente é o sinal que some, ou o serviço ruim. Cobrança indevida, falta de cobertura de sinal, vende um produto que não tem, no contrato ele não consegue entregar aquele produto, a velocidade contratada não corresponde com a realidade, são inúmeras reclamações. Aí depois você vai querer cancelar esse serviço e ele ainda quer te cobrar uma multa. Essa multa o consumidor não deve pagar
E se a empresa insistir em cobrar essa multa, registrar no PROCON que a gente vai cancelar o contrato sem multa nenhuma. O consumidor não deve pagar multa quando existe a má prestação de serviço. Sempre vem no finalzinho do contrato, nas letrinhas miúdas, logicamente, né, essa questão da multa, né? Você faz um pacote promocional, custava 30, custa 5, mas se você cancelar, você tem que pagar uma multa X. Essa multa não existe? A multa, assim... Desde que você comprove a má prestação de serviço. Exatamente. Se existe uma má prestação de serviço por parte da empresa, você entrou em contato com a empresa para solucionar aquele problema, o problema não foi resolvido, você tem todo o direito de cancelar o contrato sem multa. Isso serve para qualquer coisa. Para uma escola, para um contrato de telefonia, para um contrato de locação, serve para qualquer um. Houve um descumprimento contratual, justifica o cancelamento sem multa. Certo. Só para concluir aquela história das palestras na escola, como é a aceitação das crianças? Assim, e qual a faixa etária que o PROCON atua? Assim, que série, vamos dizer assim? A gente fez com diversas... A gente pegou uma de cada, né, série, mas assim, são muitas dúvidas, é impressionante. Eles começam a perguntar, a gente faz um geral do básico, depois eles começam a tirar muita dúvida, principalmente na compra de aparelho celular. Eu posso cancelar? O meu deu problema, eu tenho que mandar para assistência. Aí o professor, às vezes, também tem muitas dúvidas, né? Aproveita também. Aproveita e fica legal, porque pergunta, você responde. É o nosso cotidiano, a gente está acostumado ali a receber aquelas reclamações, então a gente procura responder a todos. Certo. E também para concluir a história da questão da Sabesp também, a multa aplicada pelo PROCON, ela caminha em paralelo a uma ação civil pública movida pela Prefeitura, por parte da Advocacia Geral do município, que também teve êxito numa liminar obtida recentemente pelo Poder Público. Essa liminar, ela de alguma maneira corrobora, ela auxilia o trabalho PROCON, pelo menos para que a Sabesp não consiga cancelar a multa, por exemplo? Não, aconteceu o seguinte, o PROCON é um órgão municipal, né? O PROCON é do município, conveniado com a Fundação PROCON. Todas as ações que foram feitas com relação à Sabesp foi feita em conjunto com a Advocacia Geral do município, com o doutor André Guerato. Então, tem todo um respaldo ali que dificilmente a empresa vai conseguir um recurso, uma procedência num recurso. Então está tudo caminhando em harmonia ali, o PROCON e a Advocacia Geral do município. Certo. A pergunta que o telespectador talvez goste que tenha feito, para onde vai o dinheiro da multa? No que ele é aplicado? Conforme os termos do convênio, essa multa ela foi para a Procuradoria do Estado, né? 50% ela é do Estado e 50% é do município. Para investir na política de defesa do consumidor. Certo, né? É investido na própria atividade do PROCON. Isso, nas políticas, né, que envolvem relações de consumo. Mas isso não é para agora, né? Lógico, eles vão apresentar um recurso, vai se estender aí juridicamente, você sabe que não é rápido, mas um dia ela vai ter que pagar. Um dia ela vai ter que pagar e a gente vai estar investindo no que for preciso na política de defesa do consumidor. Claro. Bom, principalmente porque na véspera da temporada houve todo um alarde da empresa, né, e da empresa concessionária, que no caso é a Sabesp, de que a inauguração da estação de tratamento de água resolveria também a questão da falta de água. Quer dizer, verificou-se que foi um tiro na água, né? Um tiro na água, né? O Alexandre Cardoso, que é coordenador dos PROCONs da Baixada Santista e é diretor do PROCON de Guarujá, vai continuar conosco aqui no segundo bloco, logicamente, conversando sobre todas essas questões. Vamos conversar sobre a multa também aplicada pelo PROCON com relação ao serviço de transporte público no município e também as ações desenvolvidas aí nesse comecinho de temporada, meados de temporada já, né, Alexandre? Já o PROCON também desenvolvendo esse serviço aí no tocante a fiscalizar o comércio na praia. Voltamos já, o programa Assunto Cidade faz um pequeno intervalo e voltamos rapidinho. Pitangamal, centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil, número 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem seu prazer e satisfação.
Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitanga Mall, que garante infraestrutura e conforto para compras ou lazer. Experimente, passe uma tarde no Pitanga Mall e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Café e Tabacaria Buenos Aires, o restaurante japonês David Du e o Espetinho Leomil. No vestuário, a boutique Fruto Doce e a Kátia Peixoto Lingerie fazem a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Beleza e saúde você também encontra no Pitanga Mall, com o talento e a eficiência comprovada da Cláudia Herr e da Diná Podóloga. Além disso, o Pitanga Mall também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitanga Mall, sinta-se em casa, a casa é sua. O IGC do MEC confirma. O UNAERP faz parte do Grupo de Excelência do Ensino Superior. O Índice Geral de Cursos do MEC é o principal indicador de qualidade da educação superior no Brasil e posiciona a UNAERP entre as 10 melhores universidades públicas e privadas do estado de São Paulo e uma das melhores do Brasil. Parabéns, coordenadores, professores, colaboradores, ex-alunos e alunos. UNAERP 90 anos. Faça parte dessa história. Processo seletivo. Provas agendadas. Inscreva-se. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Olá, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje, com a honra de receber aqui o diretor do PROCON de Guarujá, o Alexandre Cardoso, que, por conta do serviço prestado com eficiência no município de Guarujá, acabou eleito agora recentemente coordenador regional dos PROCONs de todas as cidades da região metropolitana da Baixada Santista. O Alexandre, no primeiro bloco, explicou para a gente como é que tem sido a atuação do PROCON no tocante de conscientização tanto da população, do consumidor, quanto também dos próprios empresários e comerciantes aí e também alguns setores de concessionários de serviços públicos, e falamos sobre essa percepção que hoje cresce muito mais no consumidor, que é a quantidade de direitos que nós temos por consumirmos. Então, é importante que você se informe, procure o PROCON do município de Guarujá. O PROCON fica na rua Washington, 719, telefone nós vamos colocar de vez em quando. Você pode procurar, acessar o PROCON e verificar ali toda a gama de direitos que muitas vezes nós temos e nem sabemos, né? Como o Alexandre está explicando aqui, no caso da questão da Sabesp. Muita gente reclamou da falta de água, muita gente ficou indignada. As notícias na grande imprensa não foram muito positivas para o Guarujá, no sentido de que muita gente veio para a cidade para passar um momento agradável num período de calor extremo, e a primeira coisa que se verificou a ausência foi justamente a água. Não havia água para tomar banho, não havia água para cozinhar, em que pese todos esses problemas. Aí muita gente procurou o PROCON, munícipes inclusive. O PROCON recebeu mais de 100 reclamações, o que, como as próprias palavras do Alexandre, não é a totalidade, logicamente todo mundo teve problema, e isso fez com que o PROCON multasse a Sabesp em 211 mil,
paralelo à ação civil pública que a Prefeitura ingressou e que obteve êxito com uma liminar concedida semana passada pela Justiça. Isso fica mais como um exemplo, para o consumidor de como ele deve reclamar, de como ele deve contestar, né, a má qualidade do serviço, do que propriamente com o valor da multa ou com a ação que a judicial que a Sabesp vem a sofrer. Da mesma forma que houve a atuação e a autuação com relação à Sabesp, o PROCON agiu recentemente com relação à concessionária de transporte público. O advogado-geral do município, André Guerato, esteve aqui semana retrasada, e explicou mais ou menos. Eu gostaria que você desse mais detalhes desta atuação e autuação. A conduta foi bem parecida, né? Nós já havíamos registrado algumas reclamações no PROCON referente à qualidade do transporte, principalmente no que diz respeito à demora, né? E aos abrigos, falta de abrigo, falta de informação nos abrigos, que são os pontos. E a gente colocou a fiscalização em campo mais uma vez, foi feito um levantamento, um número de reclamações, inclusive hoje, e a empresa também foi autuada em 250, se me falha a memória, quase 251 mil reais. A gente já constatou que algumas providências foram tomadas pela empresa, alguns abrigos que não tinham condições já foram substituídos, né? Acredito que ainda falta informação, mas eu acho que as informações para onde que vai o ônibus, de onde vem, quais as linhas que passam naquele ponto serão colocadas. Então já surtiu um efeito que nos deixa bem contente, porque é uma resposta, né, ao anseio daqueles consumidores que estavam reclamando da qualidade do transporte. Certo. O bom disso é o consumidor, como chama, é o usuário de serviço público, né, de usuário de transporte, ou de água, ou seja lá do que for, energia elétrica ou telefonia, seja lá, que ele percebe que ele tem a quem recorrer, né? O próprio trabalho de fiscalização do PROCON foi orientado, logicamente, pela Advocacia Geral do município, que também recebeu uma recomendação do Ministério Público, né? Ou seja, as pessoas reclamam do serviço, como falávamos aqui até no intervalo. Ninguém reclama, não tem nunca 100% de aceitação, né? Sempre tem várias pessoas. É mais fácil encontrar alguém que reclame de um serviço público prestado do que elogie. O interessante é justamente essas pessoas saberem que os órgãos públicos estão atuando, né, Alexandre? Exatamente, nós estamos sim atuando. Inclusive essas ações são ações inéditas, Roger. Não conheço aqui no estado de São Paulo nenhum PROCON que teve uma ação firme como a nossa aqui. Então, inclusive, eu tenho recebido ligações do interior, de outros PROCONs, me pedindo para eu orientar como que foi esse procedimento. Da Sabesp? Tanto da Sabesp quanto do transporte. Do transporte também? Do transporte ainda é mais crônico nas outras cidades, né? Então, provavelmente na próxima reunião que acontecer na Fundação PROCON, eu vou ter que estar passando esse procedimento para os 250 PROCONs que tem no estado de São Paulo. Correto. Né? E o que nos deixa assim, muito, muito contente, né? Muito honrado com esses procedimentos que tiveram resultados. Isso é rotina, né? Transporte público é um problema do ano inteiro, questão da água, energia elétrica ou telefonia. Mas o PROCON também atua em datas específicas, né? Quando o consumo acaba sendo, o consumo de determinado produto acaba sendo maior. Por exemplo, nós estamos na véspera do início do período escolar. Como é que tem sido a atuação do PROCON com relação ao preço do material escolar? O PROCON ele tem um calendário anual, então a gente tem algumas operações que são determinadas já e elas todo ano acontecem, que é material escolar, dia das crianças, dia das mães, dia dos pais. E a gente tem por hábito fazer uma pesquisa para que o consumidor economize na hora de comprar. Por exemplo, na do materiais escolar, a gente encontrou diferença de 400%. 400%? Para o mesmo produto, da mesma marca, de uma loja para outra, e uma loja próxima da outra. Então, é uma orientação
que a gente passa aos consumidores que pesquisem, andem um pouco mais, porque a diferença de preço é muito grande de uma loja para outra. E essa pesquisa está no site do PROCON, que é procon.sp.gov.br, e os consumidores podem consultá-las. A pesquisa de Guarujá está nesse endereço eletrônico? Está. É importante. Então, gravar esse endereço eletrônico, se houver possibilidade de colocar, inclusive na tela, contando com o apoio do Gabriel e da Tatiana, procon.sp.gov.br. Tem uma ferramenta lá para você localizar Guarujá especificamente? Lá? Tem. Tem disponível alguns materiais também. Tem o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor pode imprimir. Aquele fornecedor, aquele comerciante que não tem o Código de Defesa do Consumidor, é obrigatório ter no estabelecimento. Ele também pode imprimir pelo site. E tem outras cartilhas, tem vídeos, tem muita coisa lá. Tem um exemplo de um material assim? Borracha. Borracha? A borracha foi um dos itens que tinha 400% de diferença de preço. Como é que pode? A questão, então, além, serve para o material escolar, serve para o Dia das Mães, serve para o Dia das Crianças, né? É pesquisar. É a pesquisa, a dica que a gente deixa, né? Que seja feita a pesquisa. Os itens, além, o PROCON, quando ele faz uma fiscalização como essa, ela também observa a validade dos produtos, foi encontrado produtos, aquelas tintas que as crianças utilizam vencidas. Então, aí o estabelecimento que foi constatado essa irregularidade, evidentemente que foi autuado, mas tem que ficar atento. Prazo de validade dos produtos, tem validade também, materiais escolares. Então, principalmente no caso de tintas, né? E outros... Exatamente, tem que ficar atento, né? E eu estava vendo uma informação aqui, foi encaminhada também, até manuais em outros idiomas também. Isso acontece muito. Muito produto importado que não tem um manual em português. Não é pode. Obrigatório ter um manual em português. Isso. É obrigatório, tem que ter manual de instruções em português. E assim, tem que ser letra legível, né? Não pode ser aquelas letras pequenas que ninguém consegue enxergar. Tá certo. Ô Alexandre, e em outra situação, por exemplo, nós estamos vivendo o auge da temporada de verão, né? Como é que está a atividade do PROCON nas praias e nos comércios litorâneos? Litorâneo não, praia, na beira de praia, eu quis dizer. Alguns comerciantes, são poucos, insistem, às vezes, de cometer alguns abusos, alguns exageros, né? Mas assim que, um pouco antes da temporada, em novembro, a gente já teve uma preocupação de fazer uma fiscalização, uma orientação, principalmente no que diz respeito ao preço abusivo, né? O PROCON não tabela, não diz qual o preço que o comerciante tem que colocar no seu produto. Nem pode, né? Nem pode. Mas aquele aumento que for considerado sem justa causa, por exemplo, um produto custa R$4, porque a temporada ele aumenta para 10. Isso não vai ser permitido. É o caso do coco, por exemplo. Coco, milho. O caso do coco, do milho, foi constatado aí um aumento em algum... Eles tentaram aumentar, mas aí a gente orientou, conversou, explicou que pode ser considerado um aumento abusivo e que aquele ambulante ele pode ser autuado, e conseguimos chegar a um meio termo. Agora tem lugar cobrando 4, na Praia do Pernambuco nós tivemos agora, sábado passado, está R$5, então está dentro do preço da região. A gente conseguiu aí segurar com uma boa conversa aí com os ambulantes. Tem alguns quiosques que impõem limite de consumação mínima. Essa prática, em 2009 aconteceu isso, repercutiu até no Fantástico, foi muito ruim para a cidade, mas agora não constatamos mais essa prática na Praia da Enseada. Foi feito um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, onde ficou estabelecido que o PROCON fiscaliza durante toda a temporada todos os comércios da orla da praia, a fim de evitar que seja imposto ao consumidor a cobrança de consumação ou a obrigatoriedade da gorjeta. A gente vem realizando essa fiscalização. A gente, assim, praticamente todo final de semana o PROCON está com os fiscais na praia e está tranquilo. Não teve assim nenhum caso de cobrança de imposição da gorjeta. Onde a gente constatou, lógico, a gente não fica só engessado na onde está
determinada a fiscalização. A gente foi para a Praia do Guaiúba, né, mesmo não estando estipulado no acordo com o Ministério Público, e lá foi constatada a cobrança de consumação vinculada ao estacionamento. Exato. E foram autuados aqueles quiosques que estavam da consumação junto ao estacionamento, foram autuados. Agora, nessa temporada. Agora. Nunca é demais falar, lembrar para o telespectador, não pode cobrar consumação mínima. Não se pode cobrar, é proibido isso. É proibido, e mesmo aquela imposição de limite que o comércio insiste em impor, que só passa o cartão no débito acima de 5 ou 10 reais, ou no crédito acima de 10 reais. Isso é também prática abusiva, não pode ser cobrado, não pode ser feito dessa forma, e caso tenha algum comércio impondo esse limite, pode ligar no PROCON que a gente vai encaminhar algum dos fiscais para estar autuando. Não pode, é prática abusiva. Nunca é demais colocar você verificar, anotar o telefone do PROCON de Guarujá e encaminhar para lá a sua reclamação, sabedor de que, como o Alexandre está explicando aqui para a gente pode até ter várias diferenças aí com vários setores, você pode ter várias diferenças com vários setores da administração municipal, mas se tem um setor que está atuando e autuando também, né, é o PROCON. Isso qualquer um pode atestar pela realidade dos fatos aí. O Alexandre, a questão do coco e do milho, você conseguiu, você está falando que foi feito um trabalho na origem, né, no fornecedor. Também. Junto ao fornecedor. A gente... Tem coco custando 10 reais? Não chegou a essa cobrança. Não, a gente conseguiu evitar, a gente teve, inclusive em alguns dos distribuidores, e conversamos, né? E fizemos meio que um acordo, né? Eles colocaram o cardápio, que é o preço, a gente deixou claro que eles têm que colocar o preço do coco, porque fica difícil. O turista, depende da cara do turista, eles cobram um preço. Exato. Não pode ser assim. Então a gente pediu para colocar o cardápio com o preço do coco e do milho. Quanto que é? Tal. O consumidor não tem que ficar perguntando quanto que é, tem que estar. E nem tem que ficar falando, eu sou do Guarujá, não sou turista, não precisa disso. O preço tem que ser o mesmo para todos. Para todo mundo. E o preço tem que ser justo, como você está falando. Exatamente. O consumidor, o PROCON não pode tabelar, não existe mais tabelamento de preço como existia antigamente, na época dos meus cabelos pretos. Mas o PROCON atende esse tipo de reclamação, quer dizer, o preço não pode ser abusivo, existe um dispositivo legal para isso. Assim, o preço não, o aumento não pode ser sem justa causa. Certo. Se ele justificar o preço que, o meu produto está custando esse valor porque aconteceu isso. Se ele justificar, lógico que a gente vai buscar no caso, no fornecedor. É o aumento que não pode ser sem justa causa. Ele cobrar o ano todo um valor e chegar na temporada ele triplicar aquele valor. Certo. Isso é considerado abusivo, que é um tema também que é polêmico, mas que a gente enquadrou, a gente faz tudo com muita responsabilidade, né? Claro. Ninguém vai sair multando ninguém, mas a gente precisa garantir o direito dos consumidores e dos turistas que frequentam a cidade. Né? Que está sempre em primeiro lugar. Eu vou te passar uma pergunta que foi feita por uma dona de casa, conversando num ambiente coletivo. Comentei que essa semana um dos entrevistados do programa Assunto Cidade seria o diretor do PROCON. Ela é moradora do bairro Santa Rosa. Ela frequenta uma feira livre no bairro Santa Rosa. E, por coincidência, ela trabalha próximo à praia, ali na Praia do Tombo, e ela acaba frequentando, eventualmente, também a feirinha que tem no bairro das Astúrias. Segundo ela, tem um tomate que custa um preço X na feira de Santa Rosa, e o mesmo tomate, o mesmo feirante, logicamente, custa um preço muito maior na feira das Astúrias. Eu te lanço esse desafio, pelo menos, para a consumidora do tomate. É estranho, né? Se fosse um estabelecimento fixo, onde ele teria aí diferença de IPTU ou de encargos, até justificava a diferença de preço. Mas no caso do feirante, é estranho. Se é um preço no lugar, tem que ser o mesmo preço no outro. Os encargos que ele tem são os mesmos. Esse tipo de reclamação pode ser encaminhado? A gente pode apurar, sim. A gente pode apurar, inclusive até notificar
o comerciante para ele justificar por quê, né? Entendi. Apresentar uma justificativa do quê. Mas quando o consumidor atesta e verifica, pelo menos em que pese a sua teoria de que aquele produto está sendo cobrado mais caro, é o tipo de reclamação que ele pode encaminhar para o PROCON? Ele pode encaminhar, a gente, lógico, vai solicitar do comerciante os esclarecimentos para ver por que é um preço num lugar e em outro, sendo que o custo do produto dele é o mesmo, né? Certo. O Alexandre, para concluir, a questão da compra pela internet, como é que está o trabalho do PROCON do Guarujá nesse sentido? A internet ainda precisa ter muito cuidado, muita cautela, né? Porque ainda tem muitas pessoas que aproveitam a internet para aplicar golpes. Então, eu deixo a dica que quando o consumidor, o preço estiver muito barato, ele desconfie. Ele desconfie porque ele pode estar caindo numa armadilha, porque eles justamente colocam o preço lá embaixo, que é para tentar aplicar esses golpes. É bem complicado. É melhor ele consultar nesse site do PROCON. Tem uma lista com 280 sites não recomendados pelo PROCON. Não recomendados. Não Ou seja, recomendados. evite, passe longe desses. Estão todos lá. E são sites que geralmente é atraso na entrega, ou produto danificado, esse tipo de São coisa? diversos sites que são falsos, né? Sites que você compra direto por exemplo, compre da China. Só que você compra direto da China, se esse produto ele passar por uma fiscalização, ele vai ser tributado e que não vai compensar o valor que você está pagando por ele, porque vai ter os encargos. A pessoa vê aquele preço muito barato, importa direto, e quando chega aqui ele fica preso no correio até ele pagar os impostos. Barato que sai caro. Tem um tema importante também, que até a gente pode comentar numa outra oportunidade, que sei que o tempo está acabando, mas a legislação do consumidor está sendo alterada. Correto. Inclusive, eu fui até Brasília, a legislação vai ser mais rígida, os prazos vão ser diferenciados, o PROCON vai ter poder de determinar aquela troca imediata. Então a gente vai ter algumas novidades agora para esse ano, acredito, que vai fortalecer bastante o PROCON, e o PROCON vai ficar com certeza muito mais atuante e prestar um melhor serviço aos munícipes e aos consumidores. E favorecendo o consumidor aí, que é, antes de mais nada, o patrão disso tudo, né? Exatamente. O chefe disso tudo. Alexandre Cardoso, diretor do PROCON de Guarujá, coordenador dos PROCONs da região metropolitana da Baixada Santista. Queria te agradecer muitíssimo pelo espaço na sua agenda. Deixa um espaço para você desligar o telespectador da sua entrevista e concluir com alguma coisa que eventualmente não tenha lhe perguntado. Eu que agradeço por estar aqui no seu programa. Eu sempre acho a oportunidade assim, muito boa, porque a gente pode informar o consumidor, e a informação é a verdadeira a ferramenta, né, que ele pode defender aí o seu dinheiro no dia a dia. O PROCON está à disposição na Rua Washington, número 719, né? E os telefones nos 3355-6648 e o 3355-1232. Tá certo. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Boa noite a todos.